Outra dica aqui que eu vou dar para vocês. A dica número 4 é saber as instruções da prova e as estratégias que devem ser usadas e os critérios de correção. Conhecer, entender muito bem os critérios de avaliação, saber entregar ali na prova, saber entregar exatamente o que a prova quer de você. Isso acontece muito ali na prova oral. Por exemplo, naquele exercício onde é descrever uma imagem, que é da tarefa 2, muitas pessoas falam, mas a prova é tranquila, é só ir lá e descrever uma imagem. Ao descrever uma imagem, tem vários critérios de avaliação ali. Você precisa saber usar os verbos corretamente ser, tener e levar para descrever pessoas e prendas de vestir. Você precisa saber localizar os objetos, ou seja, ubicar as coisas. Está a la izquierda, a la derecha, delante de, al fondo, ao lado, sobre, certo? Você precisa saber as diferenças entre hay e tiene, certo? Entre os verbos haver e tener. Você precisa saber as diferenças entre adjetivos e substantivos e saber usar o muy e mucho. Tem muitas coisas ali, vocabulário, cores, descrever objetos, nome de objetos, coisas relacionadas ao cotidiano. Então tem vários critérios de avaliação que são cobrados num único exercício, que serão avaliados num único exercício. E para passar na prova do CIEL de primeira, principalmente ali na oral, você precisa conhecer os critérios de correção para que você possa se autocorrigir, não é? Isso também vale para a parte escrita. Por quê? Imagina que você está lá fazendo aquele exercício, fazendo aquela atividade oral, e de repente você se confundiu. Você pode perfeitamente, você não pode voltar à gravação, mas você pode se corrigir. Perdão. E repete e fala outra vez o que você gostaria de falar da maneira correta. Obviamente que dentro do tempo, que é super limitado, infelizmente, que a prova te oferece, tá certo? Gente, isso é muito importante porque quando você está se preparando para a prova do CIEL, no dia a dia da sua preparação, você vai precisar estar ali sempre lendo o que você escreveu e escutando o que você disse. Isso vai te ajudar a ter mais confiança, mais segurança na hora de fazer a prova do CIEL. Por quê? Ali virão exercícios diferentes, temáticas, e quando você treina as estruturas, por que eu digo as estruturas? As estruturas, elas funcionam como que um padrão, porque afinal de contas, Gilmar, que é isso que você fala tanto de critério de avaliação? É que na verdade o que está sendo avaliado ali, além da sua coerência, da sua fluidez, da sua pronúncia, está sendo avaliado também se você conhece as estruturas gramaticais da língua, né? Se você conhece as perifrases, se você sabe dizer, se você sabe se expressar sobre coisas, situações, eventos, certo? Então, muita coisa é cobrado ali. Então, você poderá oferecer esses conteúdos, você poderá entregar o que a prova quer de você com muito mais eficiência. E quando você conhece as instruções da prova, quando você sabe exatamente o que a prova quer de você, mesmo que em cada prova exista tarefas e o conteúdo mude, as instruções, elas são sempre as mesmas, gente. As instruções, elas não mudam. O exercício, ele pede sempre a mesma coisa. Vai mudar o quê? A imagem, a fotografia, vai mudar uma coisa ou outra, mas o que ela cobra é sempre o mesmo. Então, por exemplo, ali, olha, na tarefa 2 do exame oral, né, de expressão e interação oral, que corresponde ao nível A2, terá uma imagem que você vai descrever, ou seja, você só precisa olhar para a imagem, né, e descrevê-la. Só que você precisa descrever dentro dos requisitos, conhecendo os critérios de avaliação. Como descrever? Porque existe uma ordem, tem que ter uma coerência. O seu discurso, ele tem que ser claro e organizado, tá bom? Você não pode falar, agora eu falo do que tem na direita, agora eu falo do que tem na esquerda, agora eu falo do que tem na direita de novo, agora eu falo do que está no meio, agora eu falo do que está em cima. Não, o seu discurso, ele tem que estar claro e organizado, tem que estar muito bem estruturado. Como que eu vou descrever uma imagem na prova? Eu vou começar, bueno, en esta imagen a mí me parece que hay, por lo que veo, a la derecha hay isso, aquilo, al fondo hay isso, aquilo, a la izquierda hay isso e aquilo, certo? Vou descrever com uma organização, uma clareza, certo? As ideias, o discurso, ele tem que ser organizado, tá bom? Para não confundir o examinador. Porque se você descreve a imagem aleatoriamente, se você não faz um discurso organizado,
isso pode confundir o examinador e com certeza isso vai prejudicar a sua nota, tá certo? Então, sabendo essas instruções, na hora você não vai ter que pensar muito, né? Você simplesmente vai olhar a imagem e vai fazer isso naturalmente. Ainda mais se você tiver treinado isso com alguém que conhece as estruturas da prova, que sabe exatamente o que fazer lá e como fazer. Se você treinar muito bem isso antes, quando você chegar lá, vai ser muito mais fácil, porque você não vai ter tanta dificuldade assim. Você não vai ter que pensar demais. Você vai olhar para o exame, você vai olhar para o exercício, para a imagem e vai saber exatamente o que tem que fazer, tá certo?